A paz do Senhor Jesus seja abençoado. Eu quero falar um pouco do dom de milagres. É importante saber que qualquer ação do mundo sobrenatural, do mundo do reino celestial, ele é milagre. Seja falar em línguas, seja um sonho, seja profecia, seja curas, seja uma revelação, seja o próprio milagre, seja fé. Todas essas coisas são milagres, mas existe um dom chamado dom de milagres. E vamos ver a operação desse dom na vida de Jesus. Jesus ensinando ele como doutrina, mostrando isso para os discípulos. Em João 2, as bodas de Caná, sua mãe disse aos serventes, João 2,5, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse, tirai agora, e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou ali os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. E vemos a outra atuação desse dom, na segunda multiplicação dos pães aqui, quer dizer, já tinha sido multiplicado uma vez. Então nós vamos ver aqui o seguinte, falando assim. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andar, e os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse, tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram, de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes, quantos pães tens? E eles disseram, 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram. E do que subejou, 7 cestos cheios de pedaços. Então nós vemos aqui esse milagre. Agora um outro milagre interessante também é o Lucas 22, 48. E vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram, Senhor, feriremos a espada? E um deles, o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, os curou. A orelha o curou. Então nós vemos aqui 3 milagres. Nós vemos Jesus iniciar os seus milagres em Caná da Galileia, quer dizer, Jesus não fez antes, depois do batismo de João Batista, ele com 30 anos, e do batismo do Espírito Santo ali no próprio Jordão, é que ele começa o seu ministério e ali haverá milagre. Toda outra história que Jesus fez milagre antes é conversa mole. Não é de Deus, não está na Bíblia. Agora,
nós vemos ele transformar a água em vinho. O milagre faz isso. Ele transforma uma coisa noutra. Ele pegou a água e fez ela vinho. Depois ele pegou peixes e pães e o multiplicou. O milagre tem esse poder, ele multiplica as coisas. E depois ele pega a orelha de Malco, né, e coloca de novo. Ela foi cortada ali pela espada, ele coloca ela de novo no mesmo lugar e a orelha de Malco fica perfeita. Malco depois vai se tornar sacerdote. E ele, se ele tivesse algum defeito, ele não poderia se tornar sacerdote. Então Jesus carinhosamente faz isso por Malco, apesar deles virem prender ele, né? Quando eles querem fazer o mal para Jesus, Jesus ainda faz o bem para a pessoa, né? Jesus é tremendo, nunca te faz mal, sempre te faz bem, né? Mas o importante é, nós vemos o dom de milagre, a ação do dom de milagres ali em Jesus. Esse dom funciona ainda hoje. Tem pessoas que têm esse dom, né? O dom de milagres, que no caso a gente vê ali em Malco, na orelha, milagres com cura, né? Nos 10 leprosos que saíram andando e o seu corpo foi sendo regenerado, foram nascendo os dedos de novo, né? A orelha, né? E nariz ali, eles foram sendo curados, que voltou só um para agradecer, aquele samaritano. E vimos aqui a água transformada em vinho e as multiplicações dos pães, né? Essa é a ação do dom de milagres. Então, esse dom, ele está também em 1 Coríntios 12 ali, que fala que Deus dá esse dom, né? Existe gente aí que tem esse dom, e que opera sinais e maravilhas aí, né? De milagres na vida das pessoas. Às vezes a pessoa não tem um órgão e Jesus põe aquele órgão nela. Muitas vezes a perna da pessoa, né, tem 30 centímetros de diferença, 15, 20, e Deus coloca uma perna do tamanho da outra, faz a pessoa crescer. Às vezes a pessoa está faltando um olho ou os dois, e Jesus põe aquele olho ali. Está faltando uma parte do corpo, e põe aquela parte do corpo aí. Existe aí na internet, né, muitos testemunhos, você pode procurar, né? Aqui no Brasil tem pessoas que têm esse dom, e no mundo inteiro, né? Jesus ainda opera. O propósito do dom é testemunhar de Jesus. Todos os dons testemunham de Jesus, né? Então, o importante é você crer. Se você tiver fé, você verá a glória de Deus. Se você não tiver fé, você não verá a glória de Deus. Se você tiver fé, você vai ver milagres na sua vida, na vida dos seus, na vida de outras pessoas. Se você não tiver fé, você não verá, porque Jesus não vai te mostrar isso, ou muitas vezes o endurecido coração não vai entender, né? Agora você que precisa de um milagre, você que precisa ser salvo, né, que é um milagre, você vai falar assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu creio que Jesus, esse crucificado, ele morreu para perdoar os meus pecados. Que esse Jesus ressuscitado, ele ressuscitou para me justificar. Eu recebo como único e suficiente Salvador da minha vida, agora. Eu que deixei os caminhos dele, volto para ele agora, pedindo perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Você que precisa de um milagre, de um órgão aí, uma parte do seu corpo, seja restituído agora, em nome de Jesus. Você que precisa de andar, levanta e anda. Você que precisa de movimentar uma parte do seu corpo, que foi por infarto, que foi por AVC, que foi por algum mal, por um problema médico, uma cirurgia, seja recuperada agora em nome de Jesus. Todas as vezes desentupam, seja criado coração novo, veias novas, coluna nova, toda parte do seu corpo seja restituída, curada agora em nome de Jesus. Se você está cego ou ficando cego, enxerga perfeitamente agora, ouça perfeitamente agora, seja curado de todo mal, seja abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o milagre em nome de Jesus.